Olá, meus queridos, estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. A gente já falou muito de função, hoje a gente vai começar um período de algumas funções específicas. Então hoje a gente vai falar de função de primeiro grau. Vamos juntos lá então. Das funções mais recorrentes em qualquer prova, porque é simplesmente criar uma incógnita, vou falar que você começou a trabalhar com isso muito criança, isso é muito comum no nosso dia a dia, são as nossas funções de primeiro grau. Quando a gente está falando de função de primeiro grau, antes de falar da função propriamente dita, vamos falar de outra coisa, que é equação de primeiro grau. E sim, é diferente falar de função de primeiro grau e falar de equação de primeiro grau. Quando a gente está falando de equação de primeiro grau, a gente está falando de alguém que é igual a zero. E aonde a gente vai determinar o nosso x na nossa incógnita. É isso que eu falei para você. Na verdade, você usa essa equação de primeiro grau há muito tempo, desde muito criança. Desde o Fundamental 1, sim. Vou lembrar você a primeira equação de primeiro grau que você viu. Sua professora lá do Fundo 1, do infantil, ela falava para você, ó, quadradinho mais 2 é igual a 5. Quanto é que vale o quadradinho? Era uma maneira didática e pedagógica para a idade que você estava de não introduzir um x e falar de um quadradinho. Então, quando você quer saber alguém que fazendo com uma outra operação resulta em alguém, você sabe que isso é uma equação de primeiro grau. Então tá aqui. O nosso quadradinho, agora que a gente já está um pouquinho maior, ao invés de quadradinho a gente troca por uma letra, um x, isso é o que a gente chama de nossa incógnita. Esse a e esse b são valores que nos são dados, são os nossos coeficientes da equação do primeiro grau. Na verdade, a resolução é muito simples, porque é deixar quem tem x de um lado, quem não tem x do outro. Normalmente a gente parte de um caráter geral, desse jeito, como a gente define ela, e chega numa solução. Muito bem, condição de existência dessa equação é que o nosso a seja diferente de zero. Afinal de contas, se a fosse zero, ia ficar 0 vezes x, ia ficar só o b. E se não tem o nosso x, não é uma equação de primeiro grau, tá bom? O objetivo é encontrar o valor de x que satisfaz essa equação, que valor de x que eu troco sabendo a e b, e que faz tudo isso dar zero. O que a gente chama de x de incógnita também pode ser chamado de raiz de solução. Pedir para você encontrar o conjunto verdade dessa equação. São sinônimos. Então, tanto ele pode falar determina a incógnita, calcule o valor de x, encontre a raiz, determine a solução ou encontre o conjunto verdade. São sinônimos da mesma coisa. Em cada questão ele vai brincando e sacaneando a gente com isso. Quando a gente está falando de uma equação de primeiro grau, então, é determinar o x. A gente tem um método rápido de fazer isso, que é simplesmente quem tem x de um lado, quem não tem vai para o outro lado, o b positivo vai para o outro lado da equação negativa. O nosso a que está multiplicando o nosso x passa dividindo. Cuidado aqui, presta atenção para não passar o a subtraindo, tá bom? Então, o nosso x é menos b sobre a. Se de agora em diante a gente não quisesse ter esse trabalho, a gente tem uma fórmula pronta para isso. Sim, assim como você tem lá a tal da fórmula de Bhaskara para uma equação de segundo grau, isso aqui representa uma fórmula de resolução de equação de primeiro grau. Se ao invés de fazer esses passos, você quiser decorar e simplesmente substituir o valor de b e a, você pode, sempre vai ter essa solução. Sei que não é o mais simples é resolver nesse caso, né? Mas fica como caráter geral de como escrever a nossa equação. O nosso conjunto verdade é justamente esse valor. A divisão de menos b sobre a é o que a gente chama de raiz da nossa equação do primeiro grau. Isso tudo quando a gente está resolvendo uma equação de primeiro grau e o enunciado começa lá falando, ó, resolva em reais. Encontre em reais a raiz, a solução dessa equação. Sim. E aí a condição de existência está sendo satisfeita. Porque às vezes a gente vai para o caso exceção. O que seria o caso exceção? Não satisfazer essa condição de existência. Então, se o meu a for igual a zero, ou seja, não está sendo feita essa condição de existência, como é que fica a nossa equação do primeiro grau? Isso é caso extremo. É caso exceção? Sim. O vestibular gosta de casos de exceção. Quando no lugar do meu a eu troco por um zero, ó, então vai ficar a vezes x, x vezes zero mais b, e na verdade a gente vai ter dois caminhos a seguir. Quando o meu x for zero, eu passo o meu b para o outro lado, e aí a dúvida seguinte depois disso é, bom, os dois casos é para a igual a zero.
A minha dúvida seguinte é, o meu b é um número igual a zero ou o meu b é um número diferente de zero? Sim, é agora que a gente vai ter que fazer essa avaliação. Porque se o nosso b for zero, legal, que número que vezes zero dá zero? Qualquer número, né? 0, menos 13, 14, qualquer valor de x satisfaz essa equação. Se o a for zero e se o b for zero, sempre vai dar zero, ou seja, o nosso x pode ser qualquer número real. Muito bem. Ou seja, eu tenho infinitos valores que servem como solução para o nosso x. Diferente de quando a gente olha para o nosso x sendo b diferente de zero. Se b for diferente de zero, qualquer número diferente de zero. Chutei um aqui, ó, 7. Se o nosso b for 7, quantas soluções? Que número que vezes zero vai dar 7 nessa equação, né? Bom, pensa comigo, não tem nenhum número que vezes zero vai dar 7. Então a gente escreve que não existe nenhum número real que satisfaz essa condição, ou seja, eu não tenho solução. Assim como no exemplo anterior, com a condição de existência sendo satisfeita, aqui eu tinha uma solução, aqui infinitas e aqui nenhuma solução, e na verdade é isso que a gente quer falar. O nosso conjunto verdade tem uma solução, é unitário, ou o nosso conjunto verdade tem infinitas soluções, sendo a igual a zero e b igual a zero, ou o nosso conjunto solução não tem solução, é um conjunto vazio. Quando, Chico? Quando a for zero e o b for um número diferente de zero. Lembramos tudo que a gente precisava falar de equação de primeiro grau. Agora vamos olhar para a função de primeiro grau, que na verdade é até mais simples do que tudo isso que a gente falou até agora. Quando a gente fala de função do primeiro grau, a primeira coisa é que esse zero não está mais aqui, porque isso aqui é uma equação. Então, quando eu falo de função, não tem esse zero. O que a gente tem? Que ax mais b é igual a y. E aí gosto do cliente, tem gente que gosta de y, tem gente que gosta de f de x. A gente precisa treinar, ler essas duas coisas sempre, porque às vezes ele vai brincando de pedir f de x ou y. Então, guarde para sempre. Toda vez que a gente fala de função, a gente está falando aqui de y igual a f de x. Inclusive, se você tem alguma dúvida quanto à função, propriedades, características, acesse o card aí com os vídeos que tem de definição de função e de propriedades de função, tá bom? Bom, função de primeiro grau, condição de existência, a diferente de zero, senão isso aqui some, não tem função de primeiro grau. Lembre-se que sempre que a gente está falando de uma função, estou associando dois números entre si, nesse caso x associando a y, para cada x que eu escolho eu encontro um resultado y, e se eu estou falando de dois valores x e y que vão se juntar, eles vão se juntar e formar o tal do par ordenado no plano cartesiano. Então, na verdade, quando a gente fala de equação, a gente encontra aquela uma solução. Quando a gente fala de função, é um conjunto de pontos, não é só um x, é um x e um y. E o conjunto desses pontos, quando eu junto eles, forma o gráfico da nossa função de primeiro grau. Se uma função de reais em reais, onde eu pego qualquer valor e associo com qualquer outro, o gráfico disso dar-se-á por uma reta. Se esse número que está junto com o x for um número positivo, é o que a gente chama de reta estritamente crescente, ela está aumentando. Se o nosso a for um número negativo, é uma reta estritamente decrescente, está diminuindo o valor da reta. E só pode ser maior que zero ou menor que zero, já que não pode ser igual a zero. Então, ou o gráfico é crescente ou o gráfico é decrescente. E só tem esses dois tipos de gráfico. Chico, e se tiver uma reta paralela ao eixo x? É o gráfico de uma reta. Existe na geometria analítica, mas não é definido como função de primeiro grau. A gente só fala de função de primeiro grau se ela tiver essa inclinação, seja a inclinação positiva ou a inclinação negativa, tá bom? Porém, essa parada de inclinação a gente vai deixar também para a geometria analítica estudar e falar disso. O que a gente quer falar? Da composição desses pontos. A gente quer fazer análise desse gráfico, tá bom? Bom, vamos olhar com mais cuidado para o gráfico dessa função, né? Essa reta. O gráfico dessa reta, o gráfico da função estritamente crescente, assim como da estritamente decrescente, como você sabe desde muito novo, para desenhar uma reta, 2 pontos lhe bastam. Quaisquer 2 pontos, Chico? Sim, quaisquer 2 pontos.
Escolhe um valor de x, troca e encontra lá o valor de y. Porém, o que a gente quer olhar para cá é quando que a minha reta corta o meu eixo x. Quais são as raízes dessa equação, ou no nosso caso, se é de primeiro grau, uma raiz. Então, por isso que eu coloquei aqui. Eu quero olhar para a minha reta, mas em especial, aonde ela corta o eixo x, que é a raiz dessa função. E aí, quando a gente quer saber de raiz, volta para a equação. Quem que era a raiz da minha equação? O tal do menos b sobre a, que é onde a minha reta corta o eixo x. Aquele número que você encontrou como raiz é justamente onde ela corta o eixo x. E o outro ponto que é muito conveniente saber é onde ela corta o eixo y. Para eu determinar isso, basta trocar o meu x por zero. Quando trocar o x por zero, eu determino aonde a reta corta o eixo y. Então, de preferência, escolha esses dois pontos. Chico, fala de novo. Se você quer saber o eixo x, você pega a função e iguala a zero. Se você quer saber o eixo y, você pega o x e troca ele por zero. E o número que sobrou é o nosso b, aonde corta o eixo y, aonde corta o eixo y, juntou esses pontos e desenhou a nossa reta. Muito bem? Isso é o que a gente queria? Sim, mas a gente quer disso olhar o mais importante. Nada disso era importante na verdade. Tudo isso só era a base para a gente chegar nessa última coisa que a gente tem que falar, e essa última coisa que é muito importante para a gente, que é fazer a análise do sinal, o estudo do sinal dessa função. Porque agora que a gente sabe desenhar, sabe aonde ela corta o eixo x, sabe aonde ela corta o eixo y, a pergunta é, em que pedaço dessa reta que a minha função, ou seja, o meu y, não esquece disso, falar em y e f de x é a mesma coisa. Então, se eu peço para você quando é que a função é positiva ou a função é negativa, é sinônimo de pedir y positivo ou y negativo. Então, no desenho a gente está falando disso. Ó. Esse pedacinho da reta é o pedacinho da reta onde qualquer y que eu olhar, y, de novo, y é positivo. Presta atenção. A gente às vezes faz confusão com isso. Eu escolho um valor de x, encontro a minha função e o resultado final, meu y, é positivo. Então a gente quer justamente falar disso. Onde que é positivo, onde que é negativo. Olha aqui. Mas Chico, você colocou um sinal de negativo aqui, para esse pedacinho roxo, mas aqui o meu x é positivo. Sim, porque esse sinalzinho que está escrito aqui na reta é para o y. Quando eu escolho um x2, por exemplo, aqui no gráfico, o resultado da função se encontra aqui embaixo, e esse resultado é um número negativo. Então, aqui no próprio gráfico, a gente escreve o sinal do nosso y. Na reta crescente, ela fica com essa cara, e na reta decrescente, inverte, né? O pedaço que está aqui em cima da reta indica os valores dos pontos onde y é positivo. De novo, ó. Chico, mas aqui é negativo. Sim, só que quando você pega um número negativo e troca na reta, o resultado é um número positivo. Então, de novo, esse sinal é o sinal do ponto y. E a mesma coisa na reta decrescente, depois da raiz, o nosso negativo. E é isso que a gente quer falar. Que depois da raiz, na função crescente, y é positivo e antes é negativo. E na função decrescente, depois da raiz, y é negativo e antes da raiz, y é positivo. Como a gente vai escrever isso que eu acabei de falar? Preciso escrever para você entender, né? A gente vai escrever assim, ó. Quando é que a minha função, o meu y, lembra que tanto faz y ou f de x, ou escrever a própria função do primeiro grau aqui, sinônimo da mesma coisa. Quando é que essa função é positiva? Olha no desenho, lá no vermelhinho do gráfico. Quando que isso é positivo? Então eu vou começar te afirmando isso. Eu quero saber quando que a minha função é maior que zero. Quando é que o meu y é positivo? E você vai me responder o x. Você vai falar, ó Chico, isso é positivo quando eu olho para o x depois da minha raiz. Quando o meu x é um número maior que menos b sobre a. E vai responder a mesma coisa quando eu perguntar quando que a minha função dá um número negativo. Você vai me responder que a função dá um número negativo quando eu olho para um x antes da minha raiz, um x menor que menos b sobre a. E essa conclusão é inversa na função decrescente.
Quando pergunta onde a função é positiva, onde o nosso y é maior que zero, você vai me responder que é antes da raiz, quando o nosso x é menor que menos b sobre a, e vai me responder que a função decrescente tem um valor negativo, nosso y é menor que zero, quando eu olho para o meu x maior que menos b sobre a. E isso é o que a gente queria, na verdade, estudar. Isso é o que a gente usa muito quando a gente estava falando de questão de vestibular. A gente usa muito equação e função nas questões simples e principalmente no Enem, e a gente usa as inequações de primeiro grau e determinar esses intervalos nas questões de um grau um pouquinho mais difícil do vestibular. O que a gente vai fazer é mais para frente olhar para a função do segundo grau, fazer essa mesma análise que a gente fez aqui, sim, a próxima aula é de função de segundo grau, e a gente vai fazer a mesma análise, a gente vai fazer isso, olhar para a equação de segundo grau, função de segundo grau, inequação de segundo grau, montar esses intervalos, olhar aqueles gráficos coloridinhos e numa terceira aula juntar esses intervalos que a gente tem, tá bom? Então essa é a análise que a gente quer fazer, não deixe de acompanhar a aula de função de segundo grau. Beijão para todos, tamo junto aí.